Boa noite a todos. Iniciando aqui o estudo do fechamento da sexta-feira, pessoal. Acabei não fazendo na sexta nem no sábado, deixei para fazer hoje, final do dia. Fim de semana foi bem agitado aí. Mas estou vindo fazer o comentário aí do nosso pregão de sexta-feira, tá? A gente vê aqui o índice fechando forte. Quem viu o estudo pela manhã viu uma das possibilidades que o índice tinha era falhar nesse fundo aqui e começar a tentar romper esse topo para depois vir buscar as outras resistências, né? Claro que isso sempre existe poucas possibilidades: queda, subida ou lateralização. Então, quando eu falo que é o que a gente esperava, estava mais alinhado ao fato dele ter tido esse sinal aqui, ó. Ele rompeu a mínima desse candle, que foi de quinta, e voltou e fechou acima do fechamento. Então, desculpa, esse é o de terça, né? Esse é o de quinta, esse é o de sexta. Então, quando ele faz esse movimento, a gente já imaginou que aqui foi um teste de fundo e que falhou. Então, a nossa expectativa era abertura e rompimento desse topo e vir buscar essas próximas regiões aqui de resistência. E foi basicamente o que o índice fez. Ele é como se ele tivesse cansado de cair, ele está com tanta vontade de subir, que passou aqui esse tempo todo numa pernada linda de alta, corrigiu pouco, não quer chegar nessas regiões, sequer veio testar a média de 72 e já está armando a pernada para cima. Claro que essa pernada para cima agora tem que testar primeiro a máxima desse topinho aqui, né? Não chega a ser um topo porque não rompeu o fundo, mas a gente precisa testar esse dia, a máxima desse dia, depois aqui, para depois testar aqui. E aí, se ele armar esse movimento, aí fica bonito para ele buscar referências fortes aqui, ó. Né? Então, acho que o índice está nesse movimento, está nessa pegada. Claro que amanhã sempre pode pegar a gente de surpresa e começar a abrir para baixo aqui e começar a cair. O que não é nada impossível também. Menos provável eu entendo que é por conta dessa falha de fundo. Tá, pessoal? Então, vamos agora aqui para o 15 minutos e ver como é que foi o nosso dia, né? Deixa eu tirar aqui as operações para limpar o gráfico. A gente sempre faz um estudo de determinar pontos de compra e venda. Então a gente tinha esse movimento desenhado. A nossa expectativa era uma possível... Ele voltou. Esse fechamento aqui, ó, foi importante. Ele rompeu e voltou e fechou acima, né? Então, claro que lá no diário a gente esperava que ele fosse buscar. Porém, quando a gente desce no 15 minutos, ele pode estar armando esse movimento aqui, né? Certo? Topos e fundos menores. Então não é impossível essa visão. E era a visão que a gente montou. Por isso que a gente traçou esse Fibonacci. E a gente imaginou que a partir desse ponto aqui para baixo, a gente estava pensando em vendas, que é o nosso sinalzinho aqui, o círculo. Agora, se ele vem, rompe e dá sinal aqui em cima, a gente entende que ele quer buscar esse topo, ou buscar as próximas resistências. E aí ele começa a virar de tendência se ele rompe o último topo confirmado, que é aqui. A gente tem esse movimento, furou o fundo, então aqui passa a ser um topo. Então, na hora que ele fizer um movimento que fure esse topo, aí a gente está falando de uma reversão também aqui no... É porque aqui a gente está falando do 15, mas aqui já é uma reversão do 60 e do diário, né? Mas é o que acontece, pessoal. A gente começou a fazer o estudo, já viu que ele abrir muito forte,
porque o mercado americano estava operando 0,8 positivo. A gente comentou, pessoal, como a gente tem seguido muito a abertura lá fora, a gente não segue muito o fechamento, mas a abertura está seguindo. Então ele deve abrir nessa região, e é muito bom quando ele abre nas regiões de briga. Porque ele der o sinal de compra acima dessa região, nós vamos comprar. Se ele der o sinal de venda na região de venda, nós vamos vender. Né? E aí foi um dia desafiador. Vou aqui por 5 minutos. Então, para vocês, eu não vou colocar todas as operações no gráfico, que acaba sujando, pessoal. Eu vou até no 2, que fica mais evidente, para ficar mais clean. Eu tomei um stop bem aqui, pessoal. Pum. Opa, aqui, ó. Ele armou esse movimento. Eu estava querendo muito que ele rompesse. Mas, ou me desse um ponto de retorno no 5. Mas eu tinha dois receios. Ele estava muito esticado das médias. Ele estava com esse gap que eu entendi que ele poderia querer fechar. Mas também, quem prestou atenção no que eu comentei antes, eu disse que ultimamente, quando ele tem aberto com gap, ele não fecha o gap de cara. É o que eu tenho percebido todos os dias. Ele vem, rompe os topos que vai montando no dia, chega em alguma resistência, aí volta. Se é que volta para fechar gap. Então, até as operações de fechamento de gap, eu entrei mais de segunda. E aqui, quando ele fez esse pequeno pivôzinho aqui, rompendo exatamente esse ponto, que foi onde ele segurou, ainda que estivesse acima da mínima do dia, eu entrei vendido. E aí vocês sabem que se eu entrei vendido aqui, muito provavelmente eu fui estopado aqui. Porque eu coloquei aqui no stop, eu não coloquei aqui. Então, eu acabei sendo estopado aqui nesse movimento. Ou seja, me deu um sinal de venda, subiu, desceu e fez um pivôzinho. Fez um sinal de venda? Fez. Porém, foi antes da abertura do mercado à vista. E ele fez... a operação mais segura não é entrar nesse rompimento. Aqui é um scalp. No mínimo, no máximo, aqui um scalp de pivô, não é nem scalp de mínima. O ideal é esperar ele vir, testar e me dar a condição de venda. Esse é o cenário mais conservador. Né? E eu acabei não esperando isso. Eu entrei logo aqui. E aí fui estopado. Tanto que aqui eu desenhei, né? O que eu estava esperando ele fazer, ou isso, ou ele vir aqui, romper e fazer isso. E aí eu entrei antes dele fazer esse movimento que eu desenhei. Então eu fui mais agressivo e não deu bom. Não deu bom. Porém, contudo, todavia, uma vez que ele vem, faz isso e me dá esta condição, o que vocês acham que eu fiz aqui? Eu estou com um sinal de compra na minha região de compra, que é acima dos 112.090, que foi uma resistência que a gente traçou. E foi aqui, a gente traçou esse quadrado, que era a região de compra, e traçou esse círculo, que é a região de venda. Mas por que aqui é região de venda e aqui é região de compra? Porque foi o topo. Tipo 5. Porque foi esse topo. Enquanto ele não romper esse topo aqui, ó, que é o topo do último movimento, né, que está confirmado, vamos dizer assim, ele vai ser um ponto de briga. Aqui, ó, ponto de briga. Então, se ele rompe aqui e faz isso, opa, aí eu acho que ele esquece essa região de preço e começa a buscar as próximas. Então, por isso que a gente traçou também aqui, assim como aqui, que é o fundo do movimento, a gente fez a mesma coisa. São pontos de briga e o preço pode vir, bater, opa, não quero cair, e começa a reverter. Começa a fazer as figuras, né? Ou às vezes ele pode fazer fundo duplo, ou ele nem chega a fazer fundo duplo, ele faz um W meio fajuto, porque essa perna nem chega a bater no suporte, né? Agora, se ele vem, rompe e dá a condição, é venda, bonita, né? Então, a lição que ficou aqui para mim é antecipar, é o risco que se tem, né?
e eu tomei o risco, mas aqui já veio uma compra nessa região, com stop na mínima do dia, porque podia, era um stop barato, dava para operar, e aí a gente pegou essa subida toda, né, pessoal? Vocês imaginam onde era meu alvo de subida? Meu alvo de subida, meu segundo alvo era aqui. Por que ser o segundo alvo? Porque nas minhas operações eu faço 3 alvos, dependendo da mão, mas na maioria 3 alvos. Então eu também pensei nisso aqui. Opa, peguei a ferramenta errada. Eu também desenhei isso aqui, pessoal. Então, esse movimento, que querendo ou não, por mais que abriu o gap, é negócio. Então, a projeção desse pivô era isso aqui, ó. Era chegar aqui. Mas aqui era uma resistência. Então, opa, vamos segurar. Vamos segurar aqui. E aí eu deixei só um restinho de contrato que ele estopou aqui, ó. Porque quando ele chegou aqui, que bateu no meu alvo, na segunda parcial, que ele montou esse pivôzinho aqui, ó, eu cometi outro erro. Que erro eu cometi? Eu adicionei lotes aqui. Imaginando o quê? Pô, e vocês sabem que eu gosto dessa microestrutura. E aí eu adicionei. E quando adiciono, eu coloco o stop na mínima do que no anterior, para proteger meu trade. E aí ele acaba voltando. E qual é o erro? Espera romper, Altair. Espera fazer isso. Aí você adiciona. E não antes de romper. E ele bateu. Olha só como ele foi, tipo, só para me fazer perder mesmo, né? Na verdade eu não perdi, porque eu já estava no gain na operação. Então eu alavanquei para tentar ganhar mais, encurtei meu stop, então eu saí no ganho, né? Mas ele falou, opa, já que você quis ser apressado, então eu vou te dar um reverse 3 aqui para você ficar esperto. E aí, pessoal, ele vem, volta. E aí, o que vocês entendem que eu fiz aqui? Eu fiz uma venda. Com muito receio de fazer essa venda. Buscando parciais bem curtas. Quase que escalpelando. E aí eu tracei isso daqui. Falei, opa, então até onde essa queda pode ser? Olhando, seguindo essa mecânica, né? Olha só, pessoal. Olha onde o preço parou. Eu tenho duas grandes referências aqui. Ele segurou na média de 72 e ele segurou no limite da retração de Fibo. E aí aqui eu já tenho uma nova visão. Nessa região compro, nessa região eu vendo. Porque eu estou pensando nesse movimento. Ó. Melhor ponto de compra aqui. Para vender, rompe, volta, venda. Cuidado com as resistências que a gente vai ter, ou os suportes que a gente vai ter, mas ele pode cair, né? Claro, traçando isso devido suportes para serem referências de alvo. E aí, pessoal, eles me dão compra aqui. E eu comprei aqui, ó. Eu não comprei aqui, eu comprei aqui. Stopzinho aqui. Quer dizer, na verdade eu nem sei se eu coloquei stop aqui ou aqui. Eu acho que eu fui curto aqui, viu? Fui bem conservador. E aí ele veio, pessoal. E aí, mais uma vez, eu saí, eu desci, eu descarreguei minha mão aqui, ó. Por quê? Porque ele poderia estar fazendo esse movimento aqui. Porém, então a gente sempre tem que pensar, e se ele falhar? E se ele falhar? E se ele falhar? Então você sempre tem que pensar nos dois vieses. Aí, pessoal, ó, fazendo essa projeção aqui, onde era o meu segundo alvo? O alvo dessa pernada aqui era aqui. Olha onde eu deixei a marca. O alvo desse movimento é aqui. Então, o movimento queria ir para lá. O movimento queria ir. E aí o que eu fiz? Saí, deixei só uma quirelinha aqui de saldo. E aí, de novo, lembra o erro que eu cometi aqui? Que eu entrei antes e tomei stop? Aqui eu não cometi o erro. Porque ele nem me deu condição. Eu entrei aqui, ó. Não é que eu entrei, eu adicionei a mão aqui e subi e posicionei meu stop bem curtinho aqui. E olha onde ele bateu, pessoal. Puf.
Nem lembro o que aconteceu depois, vamos ver. Opa! Ele ficou meio de lado, né? Ele veio, ó, bateu aqui, ficou aqui, ó. Ó, cara, nesse canalzinho, se a gente for montar, né? Não dá um canal, mas dá quase um canal, né? Ele chegou aqui, ó, e ele ficou, ó, vem, aqui nem chegou a testar, aqui bateu, voltou, bateu. Olha quanto tempo ele andou em cima desse preço. Volta, segura onde? Nesse preço. E para aqui, né? Não, não parou aqui não. Parou aqui não. Aqui, pessoal, na realidade, eu saí aqui, tá? Eu saí dessa operação aqui, no alvo. Aí, aqui em algum momento eu entrei, se eu não me engano, eu entrei no rompimento desse topo aqui, ou aqui em algum lugar eu entrei aqui, e ele ficou me dando canseira esse tempo todo. Eu não queria mexer minhas parciais. Então aqui, mas nesse candle aqui, ele me pegou uma parcial. Aí na hora que ele pegou a parcial, protegi o trade e me estopou aqui. No resto. E ele vem, tenta fazer uma força para cima, não sobe, volta, fica aqui, né, nessa região. E aí ele vem, segura no preço, ele cai um pouquinho, e aí pronto, ele fica abaixo, mas sempre, mas sempre, olha só como, vamos lá nos 5 minutos. Olha isso, o que ele faz, pessoal? Tá vendo como é importante o estudo desses alvos, usar as ferramentas que a gente tem? Olha como ele segura em cima dessa faixa de preço, e ela não é uma resistência anterior, como aqui, como aqui. Ela é simplesmente o alvo dessa operação. É como se o mercado falasse, opa, eu atingi esse alvo, então deixa eu ficar aqui e vou deixar o resto para a semana que vem, né? Então, pessoal, um dia muito técnico, um dia que, seguindo a análise, seguindo a forma de operar que a gente opera, a gente teve sinais nas regiões boas e operamos bem. E operamos bem, né? Então, fica de mais exemplos. Meu grande desafio é conseguir gravar essas operações. Eu ainda não estou com o equipamento adequado para isso, eu ainda não estou com o tempo adequado, porque mais do que gravar, eu vou copiar uma. Tem um cara que eu sigo lá no Instagram, ele vai montando a operação e vai escrevendo, sabe? Porque ele acelera o vídeo, fica muito legal. Muito legal. Para quem quer aprender o racional da operação, é muito legal. Pessoal, eu vou fazer isso quando eu conseguir dos gains e dos loss. Daqueles que a gente bate a operação e daqueles que a gente perde, né? Porque a gente aprende demais com os stops. O stop não basta você tomar, você tem que estudar ele depois. Por que eu tomei esse stop? Né? Isso é um aprendizado enorme, porque no game você às vezes nem estuda porque você teve o game. Porque de fato você só entrou na operação porque você acreditou e de fato foi. Agora o stop às vezes você toma porque você foi apressado, você saiu do seu operacional, ou porque realmente o mercado não quis te dar alguém, ainda que estivesse dentro do seu operacional, né? Faz parte. Faz parte. Então, um dia muito técnico, um dia muito bom de operar. Olha só o que eu falo do gap. Eu não estou conseguindo ver ele fechando o gap, pessoal. Seja para baixo ou para cima, ele está vindo forte, né? Então vamos sempre ter cuidado, porque é muito comum a operação de fechamento de gap. E eu também faço. Eu tentei fazer. Mas o índice está meio safadinho aí ultimamente, tá? Então, fica aí o estudo da sexta-feira. Depois dessas pernadas bonitas, né, que subiu aí basicamente 1.700 pontos, ele ficou andando de lado aí e não quis, ficou preguiçoso, né? E o grande desafio de um trader é identificar isso aqui, ó. É isso. Porque ele tem que ficar de fora. Um trader profissional, quer dizer, não vou falar isso não, porque eu não tenho conhecimento para dizer isso. Mas meu operacional, o que eu estou estudando, não contempla isso, porque são operações de risco, assim, de risco arriscadas, né?
vender aqui, compra aqui. Compra aqui, vende aqui. Claro, é um operacional, mas eu ainda não pratico de forma plena, né? Mais nos testes do que em qualquer coisa. Tá bom, pessoal? Pois ficou aí o estudo da sexta-feira. Quem gostou, dá o like, segue a gente, compartilha com seus colegas, comentem, critiquem, perguntem, compartilhem sua visão para a gente compartilhar conhecimento, trocar ideias cada vez mais. Um abraço a todos e boa noite.